Salve, salve, Flowzeiros! Aqui quem fala é a Forraga Flow Man em mais um vídeo da Escola do Flow. E hoje nós estamos aqui mais uma vez no quadro Ouvindo o Seu Rap Convida. E, meu irmão, hoje eu estou acompanhado de um time pesadíssimo, super feliz de ter visto, né, essa obra nascer, essa obra acontecer, que é de um artista que eu já acompanho há muito tempo, uma pessoa que eu admiro muito, que carrega muita brasilidade, tá ligado? Um rapper realmente brasileiro que traz elementos nacionais, coisa rara no nosso país, ironicamente. E, pô, então tô super bem acompanhado aqui do meu mano Rastabás, né? E hoje nós vamos ouvir aqui o seu disco Democracia é o Caos. E também temos alegria também, mano, uma coisa que nunca aconteceu em nenhuma outra edição do Ouvido Sua Recolhida, que é estar acompanhado do principal produtor do disco, do beatmaker principal e também do grande colaborador da Escola do Flow, que inclusive contribuiu aí com a capa da primeira cypher da Escola do Flow, também fez o beat, que é ele, nosso humano super ativo na comunidade também da Escola do Flow, Safari, meu parceiro. Então, meus manos, eu quero cumprimentá-los aí e pedir para que vocês se apresentem para a audiência aí. E é isso, primeiramente aí o idealizador, o cantor, dono do disco aí. Fala, meu mano Rastabás, se apresente aí brevemente para a nossa audiência. E aí, salve, salve a todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo, né? Eu sou o Rastabás, eu sou soteropolitano, sou de Salvador, mas eu moro em Vitória da Conquista, já tem 18 anos, já sou conquistense também, que já bebi da água do poço. Sou artista, né, independente, capoeirista, educador, e tô aqui, né, para a gente trocar essa ideia sobre esse EP aí. Da hora. E você, meu mano Safari Joe, fala você, meu parceiro. Tudo de bom, pessoal? Safari Salve. Joe, sou pernambucano, né? Moro em Recife, né? Moro em Jaboatão, na verdade. Fui convidado a fazer parte, a somar juntamente aí as ideias do nosso querido Rastabás. Foi missão cumprida, na verdade, né? E ficou belíssimo, ficou lindo, trabalho show. Da hora. Meus manos, eu queria que vocês falassem aí brevemente quanto tempo cada um tá na caminhada aí da jornada do rap. Eu escuto rap já tem um bom tempo, né, Afro? Eu tenho 41 anos de idade hoje, escuto rap desde 1996. Eu passei uma boa caminhada da minha vida também numa igreja evangélica, né? Influenciado pela minha família. E nesse tempo eu ouvia muito Apocalipse 16, Pregador Lu. Então, mesmo dentro da igreja, eu continuei nessa caminhada de ouvir rap, né? Então, eu sempre ouvi rap, mas eu comecei a cantar rap na pandemia. 2020 foi a primeira vez que eu falei, pô, vou fazer essa música aqui, ficou muito massa, é um rap, eu vou lançar ela. E aí lancei, que foi o single Fashion Week de Máscara, né? Falando sobre a pandemia. E foi a primeira vez que eu entrei no cenário do rap. De lá para cá foi vários rolês, né? Fui apresentado à Escola do Flow e aí aprendi várias coisas, várias técnicas, participei de vários concursos nacionais e estamos aí nessa caminhada até hoje. Pô, da hora, meu mano. Caramba, eu também fui inserido no rap, assim, de maneira mais frontal, com gospel também, com o Provérbio X. Inclusive, eu suspeito que o gospel tinha que fazer essa investigação para poder apresentar melhor para o público, de que o gospel é o primeiro subgênero do rap do Brasil que trouxe mais inovação no flow, que começou a sair daquele quadrado. O Pregador Lu, Apocalipse 16, para mim, é o mais evidente nisso, assim. Pregador Lu e Provérbio X. E você, meu mano Safari? Como é que você... Quanto tempo? Como começou? Olha, eu sou de 1979, né? Eu nasci em 79, né, junho de 79, e aí eu já tinha um apreço pela música, já escutava muita música desde 4 anos de idade, né, com Thriller, né, Michael Jackson, e aí isso me criou essa ouvidoria, essa busca de músicas juntamente à minha família, que é muito vasta musicalmente. E aí eu vim ter um apreço, um amor pelo rap. Eu acredito, minha gente, que em Racionais, na década de 80, 87, né, com o Holocausto Urbano, eu comecei a ouvir bastante o rap. E daí então
tô nessa pegada aí de como beatmaker, né? Desde 2000, se eu não me engano, 2010, eu comecei, né? Fui aluno da academia de beats. Hoje venho conquistando, graças a Deus, com muito afinco ali, né? Determinado a essa missão e sem barreiras, né, cara? Minha ideia é sempre estar me descobrindo, quebrando correntes, na verdade, né? E alguma coisa que você acha que você não consiga fazer, se dispor a fazer e fazer bem. Acho que isso é muito importante. Muito massa. Bom, então nós estamos acompanhados aqui de pessoas que estão numa jornada aí, um tempo legal, que tem referências dos raps bem antigos aí. Então, vamos ouvir aqui o EP Democracia. A Democracia é o Caos, né? Tem um A na frente, né? Antes de dar o play, só para dar uma palavrinha, né? Uhum. E assim, para a galera se situar onde é que vai cair. Isso aí é uma provocativa direta à democracia. É uma ideia que eu tenho, inclusive, de que dentro desse sistema que a gente vive, né, político, econômico e tal, a democracia e a ditadura, elas são faces diferentes de uma mesma moeda. É a mesma moeda política, que é a violência contra a periferia, contra as pessoas pretas, indígenas, contra o movimento LGBT, contra as mulheres, né? É tudo isso junto em duas faces. Ora é ditadura, ora é democracia. Então, o que eu quis fazer nesse EP foi denunciar a democracia, porque muitas vezes a gente se apega à democracia como se fosse a nossa saída, a nossa solução, e não é. Para quem é de periferia, para quem é oprimido pelo sistema, não é. Maravilha. Então, com essa contextualização aí da visão política, né, estrutural do álbum, nós vamos ouvir aí A Democracia é o Caos, mano. Eita, meu irmão. Vamos lá. Vou colocar aqui para tremer as consciências. Então, a primeira faixa aqui nós temos Amor e Fé. Hoje, legal. Vamos lá. Fé, se encontrar no entardecer, se equilibrar. Já não sou amor, me despir no mar. Sou um cantador, noites de luar. Canto a realidade da favela. Boa noite, eu não curto Cinderela. O seu demo não vem da minha fé. Sua democracia é caos, mané. Correria, eu insisto em não morrer. Hoje eu não vou perder. É amor, é fé, é se encontrar no entardecer, se equilibrar. Já não sou amor, me despir no mar. Sou um cantador, noites de luar. Dizem que eu tenho a cor do crime, sabe? Sou crime, tô clandestino. E o crime é ter acesso à grana da nação. Logo eu que cortei cana, lavrei ouro, da madeira fiz borracha. Mas isso pouco importa, porque eu sou negão. Guerreiro, mesmo cuidado, o Estado tem me lesado. Corrente de ouro é fardo de quem quer ter valor. Sou forte, deixo legado. Eu leio sobre o que eu falo. Não sofro no meu quadrado. Eu não sou só amor. Já te falei que não sofro calado. Não como reggae desses magistrados. É pra militância que tem estudado. E esse retorno eu vou dar com temor. Já te falei que não quero dinheiro. Eu quero é fevereiro, dançar o ano inteiro. Praia, sol e frescor. E fé, e eu Abanixewo, Cabecilé, Ogupata, Kijé, Soguanaueji, Acambele, Ogu, Mani, Laro, Yexu, Mojuba. É amor, é fé, é se encontrar no entardecer, se equilibrar. Já não sou amor, me despi no mar. Sou um cantador, noites de lua. Massa! Começamos muito bem introduzidos aqui, então, com a música Amor
e fé, né, meu irmão? Cara, então, olha só como eu achei interessante já a subversão de expectativas, né? Nós temos aqui um álbum chamado A Democracia é o Caos, meu irmão. Pá, primeira faixa, fogo na bomba, pô! Não, cara, primeira faixa do EP é Amor e Fé, cara. Eu achei surpreendentemente incrível essa escolha, essa quebra de expectativa. Ainda mais a gente que já ouve rap há muito tempo, estamos acostumados a ouvir a marcha funda e prossegue, já começa logo com a pancada na cabeça, entendeu? Então, dentro de uma democracia que é o caos, meu mano Rastabás, como encontrar amor e fé? Fala aí. É complicado, né? É por isso que a gente evoca. Cara. Então, assim, essa música foi interessante, porque ela não estava prevista, né? Uhum. A gente não tinha previsão de colocar ela. E aí, a gente tentando descobrir os caminhos para fazer o beat, né? Safari quebrando a cabeça, porque como eu sou baiano e eu deixo essa identidade bem evidente, então eu gosto de coisas que vêm da Bahia, né? De África, a junção África-Bahia, para mim, esteticamente, é muito interessante na arte, na música e tal. E aí eu ficava, né, bora e tal, e aí ele fazendo os beats, eu dando aquela pressão de artista normal, né, no beatmaker. E aí, do nada, esse cara chega com esse beat, velho, e fala, ó, tum, fiz esse aqui, não deu muito certo, não. Como não deu certo? Isso. Uma obra de arte dessa, como não deu certo? E aí eu fiquei pensando, ele falou assim para mim, ó, deixa esse como introdução, faz só uma poesia e deixa como introdução. E ia ficar assim, né? Uma poesia e a introdução. Só que o beat é muito bonito, ele é muito tocante, né? E aí eu acabei saindo nessa melodia, ficou muito boa, e que na verdade complementa a ideia do álbum, porque do EP, porque no EP A Democracia é o Caos é uma denúncia, claro, só que é uma denúncia à minha maneira, né? E a maneira como eu consigo expressar isso é juntando todos os sentimentos que tem dentro de mim. Eu não consigo separar os sentimentos. Então, dentro desse caos que a gente vive, que é a democracia, o que eu espero que a gente consiga alcançar é amor e fé. Pô, massa. Eu acho muito legal você dizer isso, porque, por exemplo, às vezes a galera aqui no Brasil tá rolando essa armadilha de separar o trap de rap, sendo que o trap é só mais um subgênero, como se o rap fosse uma coisa antiga, né? E aí você me dizer isso me remete a um sentimento, a uma visão de que já vem de um hip hop bem mais antigo, de que quem dera sobreviver no inferno, marcha funda e prossegue, Brasília periferia, fosse uma coisa obsoleta. Eu queria ouvir esses raps e sentir assim, cara, isso aqui não existe mais, isso aqui é velho mesmo, a quebrada não é mais assim, não existe mais pessoas na favela. Nossa, quem dera, eu queria muito falar isso com o Eduardo, falar isso com o Mano Brown, sabe? Falar isso com o Gog, falar isso com o Dexter, falar isso com o MV Bill, ia ser lindo. Mas eu acho muito importante, porque eu também me identifico muito com isso que você diz, de se compreender que a guerra que estamos não é uma guerra que escolhemos, mas a gente não quer viver desumanizado, não. É o resto de nossas vidas, né? A gente quer sentir amor, a gente quer sentir fé no amanhã, inclusive diante de toda a barbárie histórica que vivemos, né? Hoje estarmos aqui num Google Meet, né, na internet, falando com pessoas de outros países, pessoas nordestinas, pessoas pretas, periféricas, tá ligado? É um motivo de ter fé, cara, porque o que foi desenhado para nós não foi isso, né? Foi desenhado para nós é estar sempre carregando os nossos algozes na liteira e tomando chibatada. Então, foi emocionante para mim ter essa visão e esse reforço que você está falando. Estamos, no fundo, em busca de amor, em busca de fé, em busca de não ser desumanizados, né? Em busca de não viver sempre sobrevivendo, né? Ter a chance de viver. E aí, Safari, eu queria ver com você aí, você que achou que isso, cara, que beat lindo, maravilhoso, e você, Raça, também que é professor, eu queria que você desse um detalhe, porque você tem um conhecimento disso mais a fundo, esse tipo de batida no beat, assim, aquela, essa é bem clássica, essa... Isso é o Ijexá, né? Ijexá. Isso. Que é um ritmo baiano, né? Fala aí, Safaredio, fala aí. O beatmaker, ele já trabalha com beats, né? Ele trabalha com batidas. Então, assim, quando o Rasta veio com esse poder dele aí, com essa magia dele aí, ele falou para mim assim, eu quero
trabalhar em cima de músicas da minha região. Falei, a Bahia ela é repleta, ela tem uma musicalidade muito boa e é percussiva pra caramba, né? Então, assim, eu sou um beatmaker, eu trabalho com batida, então eu tenho que trabalhar em cima de um estilo percussivo demais, né? Então, assim, foi um desafio, né? Quebrei a cabeça muito, mas eu acho que esse beat aí, e com esse Ijexá, né? Eu achei maravilhoso, até porque não estava nem eram 4 músicas, e essa foi a quinta. Quando eu mostrei para ele, eu falei, cara, pode ser introdução. Aí ele, mas esse beat, eu falei, gostasse? Eu falei, pô, gostei pra caramba, já vou fazer aí. Eu falei, pô, do caramba, né? Que bom que você gostou, né? Porque eu achei ele maravilhoso, né? Esse baixo, o Rastabás já vem o baixo, ele tem uma vivência com o baixo. Então, assim, é uma das músicas que eu mais gosto do EP, assim, sinceramente. Eu gosto muito dessa música. O dialeto vem também, né? A letra é sempre muito impressionante, né? Esse cara é demais. A admiração é mútua. Esse som, além de tudo, né? Que já era uma coisa que eu estava ensaiando a fazer aqui. Eu sou capoeirista, né? Tenho o meu mestre de capoeira. Meu mestre de capoeira, ele também é babalorixá, da nação Queto. E aí eu sempre estava ensaiando com ele, dele cantar alguma coisa num álbum meu, num disco meu, né? Vamos cantar. E ele sempre ficava se esquivando. E aí, quando veio esse som, eu falei, agora é a hora. É agora. E aí consegui pegar ele, que é o mestre Dendê, né? E ele deu essa contribuição pra gente, que na verdade ficou como uma música introdutória, mas também como uma música que desperta esperança. Ainda há esperança, daqui a pouco a gente vai chegar na quebradeira, mas primeiro estou lhe dizendo que há esperança. Mergulhe, mas sabendo que há esperança lá no futuro. E depois também por ser uma saudação aos nossos ancestrais, né? Trazer a nossa ancestralidade, essa ancestralidade que construiu o Brasil, afro-indígena e também europeia, trazer elas para a cena para a gente poder dialogar e se sentir mais confortável. É isso que eu perguntava, se for o mestre Dendé, ele tá, o seu mestre de capoeira. Ficou bem bonito, bem bonito. E o Safari, eu fiquei muito impressionado que o rapper ele tem, na sua historicidade da produção, uma genialidade com o minimalismo, né? Poucos elementos que fazem o negócio da liga, né? E eu fiquei de cara que você pegou o Ijexá e colocou ambiência, um pad que ficou super interessante e um baixo que sai daquela coisa esperada, porque assim, a gente está nessa era onde tudo é muito 808 e isso nem tudo combina, sabe? Parece até que só existe um tipo de baixo atualmente, sabe? E tem muito mais forma de fazer baixo. E achei incrível o jeito que você harmonizou, sabe? Poucos elementos e a gente já se envolve com o beat, entendeu? O menos é mais, né? Até uma dica aí para os beatmakers, né? E o importante é que você consiga extrair o propósito. Eu tenho que somar com o artista, eu não posso vir aqui criar a minha identidade só. Eu tenho que somar junto com o artista que eu estou trabalhando. Então a ideia era trazer a musicalidade dele, né, da baiana. Então, assim, o Ijexá é um ritmo que me fascina demais, né? Mas ele é totalmente percussivo. Então, eu teria que trabalhar em cima dessa ambiente, né? Dessa harmonia, dessa tensão do baixo pela voz, pelo que ele fala, pelas as quebras das correntes ali da voz. Então, assim, é percepção. Eu acho que o beatmaker tem que ter muito essa percepção musical, primeiramente, e para se ter e colocar as características. Não foi fácil, mas não foi impossível. Eu acho que tudo que a gente se propõe a fazer, a gente faz com maestria, faz bem e dá certo. Ficou muito legal. Uma coisa que eu também gostei, o Rastabaz, no flow, assim, né? Que as pessoas no rap às vezes esquecem que a música é feita de silêncio e som. Então eu achei legal que nas transições entre os refrões você deixa um espaço para o beat respirar e você entrou no refrão tranquilão, entra no refrão confortável, sai do refrão confortável,
Mas mais que isso, eu achei que você confiou na ambiência do próprio beat. Tipo, não, deixa o beat falar um pouquinho aqui nessa transição, não preciso ficar atropelando até o fim da linha. Deixa aqui, eu achei legal isso. É importante para os rappers, né? Para os rappers lembrarem que nem sempre, só porque a gente está fazendo muito flow, a gente também não pode dar um espaço para o silêncio, né? Não precisa estar sempre metralhando, né? Então é isso, achei legal. Então vamos partir para a próxima. Partir para a próxima aqui, meu irmão. Já começamos aqui muito bem e com aquela expectativa interessante. Vamos lá. Agora ouvir o Sim a Moça, não é isso? Yes. Vamos nessa. O abó, ajo, o abó, ajo. Sim, a moça mandou avisar, não importa se é homem ou mulher, pra mandinga tem o patuá, povos movidos por fé. Sim, a moça mandou avisar, não importa se é homem ou mulher, pra mandinga tem o patuá. Wakanda brasileira, essa é minha Bahia. Besouro, Manganga, seu bimbi, seu pastinha. São Bento é protetor, capoeira, meu guia. No corte da navalha, sempre correria. 80% de preto é ginga em todos os guetos. Só quem é pra saber qual o preço. Bahia de todos os cantos e prantos, do litoral ao interior. De todas as cores, sabores, amores, das alegrias sem pudor. Bahia de todas as Áfricas, de tantas práticas. Um misto de mágica, vem da diáspora. O abó, ajo, o abó, ajo. Sim, a moça mandou avisar, não importa se é homem ou mulher, pra mandinga tem um patuá. Já nasci pronto pra guerra, difícil de ser enganado. Dizem que somos bandidos, esquece os que estão no Senado. Não quero mais vida louca ostentando baseado. Quero as minas libertas, seus corpos não mais violados. Eu dei um bote na cara da fome, me esquivei da força militar. Não tô maluco de mexer com os homens, mas se bater também vai apanhar. Eu sou gente, não me bote raça. De indigente não vai me chamar. Não como reggae pra não virar caça. Já coloquei Ico no meu altar. Tô cantando como quem tá pronto pra enfrentar o pranto se preciso for. E muita gente tá se emocionando porque eu tô tocando no lance da cor. É que essa brisa que bateu agora me lembrou de outrora que atualizou. São Bento grande pelo mundo afora, já virou memória de guerra e amor. O abó, ajo, o abó, ajo. Se a moça mandou avisar, não importa se é homem ou mulher, pra mandinga tem o patuá, povos movidos por fé. Pode crer, isso aí foi o Sim a Moça. Ô, que beatzão, hein, mano? Caraca. Safari Joe, meu Deus, meu amigo. O homem não brinca em serviço, não, meu irmão. Tizão louco, drillzada com muita axé. E aí, meu mano, essa base? Quando se fala da Sim a Moça, eu lembro muito daquela novela, né? Daquela moça que literalmente que era filho de escravocrata e se envolveu com um cara que era abolicionista. É isso? É baseado nisso mesmo? Então, essa música, assim, para mim, ela é a que eu desfiro, né? O maior nível de ódio do EP, apesar de que vai vir frases mais bombásticas mais para frente. Mas o que, assim, pessoal, o ódio pessoal que eu tenho de todos os problemas que a gente tem na sociedade brasileira, desde a escravidão, dos mais de 350 anos de escravidão, até o racismo estrutural, é onde eu boto a maior força, né? É nessa música,
porque eu vou tratar disso, né, quando eu estou falando da Sem a Moça, da referência da escravidão mesmo, da referência das pessoas pretas que, infelizmente, acabam se adequando ao sistema e abraçando o sistema como seu. É a música que eu trago toda a afro-ancestralidade baiana, né? Onde eu mostro a pluralidade da Bahia, toda essa ancestralidade africana, toda essa referência a essa capoeira, que não é a capoeira só, a capoeira de jogar e de entreter gringo, mas uma capoeira de pensar a vida de uma forma poética, transformando a dor que a gente tem dessa sociedade que é opressiva o tempo todo, em amor, em fé, em esperança, em alegria, né, e um chamado geral à união. O termo Ukuabó Ajô, que é um termo do Iorubá, né, significa, o Ukuabó significa seja bem-vindo, seja bem-vinda, e Ajô significa união. Então, é a ideia que eu estou dando assim, com maior força, para poder chamar as pessoas para dizer, olha, tudo que a gente está fazendo aqui tem vários problemas e a gente tem que observar esses problemas e tentar direcionar, canalizar a nossa força para o que é melhor para a gente, que é construir uma unidade. Uhum. Essa é a ideia geral que eu tentei passar nessa música, né? E só para lembrar que o EP é um EP de drill. A proposta era que fosse um EP de drill, né? E aí agora com uma roupagem diferenciada, brasileira, baiana, nordestina. Nossa, eu adorei o refrão, cara. Achei que ficou bem colocado essas palavras de Yorubá, assim, sabe? Eu já admiro o teu trabalho há muito tempo, né? Eu já conheço muita competência do teu flow, das tuas ideias. Gosto muito. Acho que você bate na consciência de um jeito necessário, sabe? Assim, de um jeito interessante. Porque assim, cara, sabe o que eu acho engraçado? A gente está vivendo um tempo, tem um estudo, né, que diz que o cérebro, o cérebro humano, né, ele não se diferencia muito desde os tempos lá da caverna, né, não mudou muito a questão da estrutura, né, e aí uma das coisas que se diz é que o cérebro ele não foi feito para ter muitas opções, né? A gente tem uma oferta gigantesca de informações, de coisas até que a gente nem gostaria de ver, nem de saber. E é engraçado que, por exemplo, assim, quando o povo fala, por que se desconecta com o que eu estou dizendo? É aquela questão do mimimi, né? Aí fala, pô, isso é mimimi. Beleza, quando a gente fala das nossas dores, né? Fala do acontecimento, dos fatos, da violência na periferia, contra a favela, contra o preto e tal. Aí, beleza, tá bom, é mimimi, beleza, não existe então, tá? Então, tá tudo bem, a minha vida é normal, eu sou uma pessoa como qualquer outra, filho de Deus, todo mundo é igual, basta. Aí, meu amigo, você recebe uma massa dos casos isolados, né? O caso isolado, 999.599, aí um recente foi de um cara que foi defender a sua companheira grávida e foi morto por um policial, cara. Sério. Para eu não me importar com isso e para eu achar que isso é mais uma coisa, eu tenho que ter perdido minha humanidade. E não estou falando de ser preto, não, viu? Pode ser branco, azul, amarelo, asiático. Você sabe de uma coisa assim. Eu não procurei saber. É a oferta das redes. Estão dizendo para mim que é mimimi. Aí você vê uma notícia dessa, a conta não fecha, né, parceiro? Ou é mimimi, ou existe essa tragédia, né? Então, por isso que eu acho muito foda o jeito que você entrega essas coisas, porque não é como se isso não existisse, sabe? Eu falo assim, irmão, quando a gente fala que as coisas é mimimi, primeiro que eu acho que a gente está desrespeitando as pessoas, né? Assim, o respeito ao básico, né? Acho que a gente tem que aprender a saber chegar, saber sair, respeitar as pessoas, e a gente está vivendo um tempo onde não querem respeitar nada, até porque o ódio, ele enganja, né? E sabe o que é engraçado? Tem uma música do Limp Bizkit, né, que o Fred Durst, ele fala, né? Eu sei que até aquela tema lá do Missão Impossível, que ele fala, eu sei porque você me odeia, porque ódio é tudo que nós temos visto ultimamente. E o mais engraçado é que essa música ela é mais atual do que na época que ela foi lançada. Eu sei que você quer me odiar, porque ódio é o que nós temos visto ultimamente. Então, esse ódio como capital, como possibilidade monetária de juntar um monte de gente frustrada, ele acaba por trás disso gerando um desrespeito muito grande, porque é o que eu estou falando, mais uma vez, quem dera fosse mimimi, né? Alphaville não quer acontecer uma tragédia dessa, o companheiro lá defendendo a mulher grávida, fala, pô, meu irmão, tá abusando aqui, tendo um abuso policial, violando aqui o negócio, e a pessoa ser morta por isso, entendeu?
E aí teve um mano até que falou uma coisa que eu achei interessante, que ele falou assim, ué, mas nessa galera que é a favor da família, eles destruíram uma família. Ou não são todas as famílias, né? Então é isso, é porque, tipo assim, bicho, esses questionamentos, eu faço um desafio, né, para a audiência, todo mundo que está nos vendo aqui. Se vocês acham que é mimimi, ou vocês acham que isso não é importante, ou qualquer coisa assim, então eu desafio a vocês a construir uma realidade onde isso deixe de ser necessário de dizer. No dia que isso deixar de ser necessário de dizer, aí a gente mesmo olha, pode estar sendo chato, viu? Mas para que isso aconteça, todo mundo tem que ajudar, né? Essas dores, essas tragédias, todo mundo tem que fazer parte da solução, porque é muito fácil a gente chegar e falar isso é mimimi, isso não existe, e também não querer fazer parte de nada, fingir que nada está acontecendo, né? Então, sei lá, eu tive esse tipo de sentimentos com essa música, e aí queria ouvir você aí, Mago Safari Joe, a Fé Maria regada. Cara, eu quando escutei, quando eu li a letra, que na verdade a gente constrói já uma história, um beat já na cabeça, né? Eu via uma roda de capoeira daquelas de navalha no pé, meu velho. Pra cortar mesmo, sacou? Pode crer. Aí eu falo, tem que ter uma tensão aí, tem que ter o berimbau, que foi até o Rasta que me mandou esse berimbau, me levou também à minha época de capoeira, eu fiz muito tempo de capoeira, né, na minha vida. E a letra, tudo que você escreveu aí, eu acho que você tá, né, você ouviu e se apropriou e falou bem. A letra, ela é muito impactante, então o beat tinha que ser impactante. Ele tinha que vir com essa pegada da capoeira, do berimbau, que é uma coisa do Rasta, né? O Rasta vive isso. Além da letra que ele usa fazer, a criar, ele vive isso, é o cotidiano. Então, somar com o artista, eu acho que isso é muito importante. E não fugir muito da proposta, porque você está pegando um drill, né? Você abrasileirar o drill é muito estudo, tem que estudar. Legal, cara. Você conseguiu com muito, muito sucesso. E assim, ele, como é que foi? Ele mandou um berimbau aí e falou: o resto é com você? É isso? Mudou a letra, o berimbau, o resto é contigo, é isso? Por aí, por aí. Cara, essa foi a mais difícil, essa demorou um tempinho. Foi. E saiu 2 versões, inclusive, que essa foi a mais difícil. Não, mas pô, ficou legal, cara. Mas, galera, é o seguinte, é porque a gente vive de maneira emergente. Mas Sim. A galera que tem condição e que tem os estúdios de 1 milhão, os caras trabalham com opção, pô. Com certeza. É porque a gente vive numa situação emergente. Eu não gosto do termo artista independente, porque independente, para mim, remete a alguém que consegue se manter, né? O Tech Nine é um artista que eu conheço, até fui numa feira de música na FIM defender essa tese. Falei, cara, nós não somos artistas independentes, nós somos emergentes. Que a gente vive à margem do vermelho, à margem de não conseguir o orçamento, à margem de muitos problemas. É muita coisa na cabeça contra a criatividade para fazer a música. Então, isso não é ser independente. Ser independente é o Tech Nine, que ele tem lá um estúdio que ele chega a hora que ele quiser, que tem produtor disponível a hora que ele quiser, que eles têm um depósito, que eles têm umas vans para transportar eles, né? Que tem uma equipe de show, que tem lá um ano que vai mixar, que vai editar, o outro que vai gravar, o outro. É outra história, né, meu amigo? E vou dizer mais, hein? Trabalhar com artista ansioso não é. Meu irmão, ó, no dia que você me apresentar um artista que não é ansioso, caraca, bicho, a galera fica louca, mano. A galera fica louca. E você tem que se preocupar com a essência do artista e a sua. Pô, não posso decepcionar nem o artista, nem os ouvintes, nem a mim, né? Então, assim, e aí? Já fez? Calma, tá chegando. Porque tem isso, né, cara? O MC dele até foi uma coisa legal, né? Que os tempos modernos nos tirou a capacidade de ter tempo para fazer as coisas. A galera que assim, ó, você aperta um botão, já tem o beat, já tá distribuído, já tá no YouTube, já tem um clipe. Não, galera. Assim, na moral, eu não vou nem dizer que eu desejaria isso, porque a própria natureza mostra que as coisas precisam de maturação. Então,
Você planta um pé de feijão, não vai ser feijoada daqui a 3 horas, né? Você planta um semente de manga, não vai nascer manga daqui a 2 horas. Uma mulher, pô, eu tô grávida, não é tão fino outro dia, né? Então, a própria natureza da existência precisa de maturação, porque também acontece muito hoje, né? Que a gente tá nessa era dos trap stars, né? Onde o rap tá sendo a coisa do quem quer ser o milionário. Tem coisa que acontece muito rápido, de fato mesmo, para alguns moleques. Mas na mesma velocidade que eles conquistam, eles perdem. Porque não tem esse processo da maturação, da espera, da calma, ou de saber lidar quando a coisa fica erupção. Calma, cara, relaxa, entendeu? É esse tempo ansioso de tudo acontecer. Então, eu me identifico com isso aí também, Safari, porque eu também sou produtor. E aí eu tenho os prazos. Eu ponho os prazos aqui. Mas quando eu vejo que eu preciso de mais tempo, eu já aviso logo o artista, ó, mano, é o seguinte, não vai ser tão rápido assim, vou usar de mais uns dias, porque a gente não chegou no resultado. Não adianta você chegar aqui, tem aqui? Eu tenho um resultado para você, mas não tá bom ainda. E aí, nós vamos para o resultado melhor ou nós vamos para a sociedade? Aí, é isso. O imediatismo musical está acabando com a qualidade dela. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que a gente está indo para o extremo para ter que dar a volta para trás, cara. Porque não tem como continuar fazendo música assim. A gente tem que voltar para trás, voltar para o analógico. A gente vai ter que se ver mais pessoalmente. Daqui a pouco a internet não dá para saber o que é verdade de jeito nenhum. Então, eu acredito que a gente vai ter que dar uma voltinha para o analógico de novo, na maturação de novo. Que não dá para viver acelerado assim, não, cara. Só se a gente virar outro corpo. E não tem nenhuma previsão disso. Então vamos ouvir a próxima aqui, porque quando é encontro de camaradas aí, meu irmão, a emoção e a alegria é grande, viu? Vamos lá. Olha só o nome dessa música, galera. Minha Caneta, meu. Vocês já viram a canetinha do cara nas últimas duas, né? Olha uma música chamada Minha Caneta desse rapaz aí. Vamos lá. Minha caneta é uma bomba de tinta que incomoda, fujo da moda. Minha caneta é uma bomba de tinta que incomoda. Hoje eu tô capoeira, sambando na feira igual pinto no lixo. Me saiu da rasteira, sacudo a poeira, é hoje que eu me vingo. Hoje eu tô a milhão, estou sem um tostão sem saber o destino. Birimbau tá na mão, a caneta é razão, detém esses gringos. Hoje eu tô na bruxa, sou boy magia. Preto do gueto, sim, filosofia. Não sei se você tá entendendo, não sei como estamos vivendo. Nova geração só quer putarias, novinha tão presa na pedofilia. Ó, o TikTok, vou dar um toque. Crianças dançando na pornografia, tão normalizando e clamando por Deus. Garimpeiro e assassinos são filhos de Deus. Garimpeiro e assassinos são filhos de Deus. Minha caneta é uma bomba de tinta que incomoda. Fujo da moda. Minha caneta é uma bomba de tinta que incomoda. Não nos querem inteligente, um povo demente é fácil dominar. Estão dividindo a gente, corrente de ouro pra escravizar. Não estou criticando o seu corre, a vida é uma guerra pra sobreviver. Mas será que você não entende? É matar ou morrer. Querem apagar a história, querem uma vida celeste. Jaulas aqui são escolas, é isso que o povo merece. Nós por nós é a arma da vitória. Quando é que você vai entender? Vamos lapidar essa joia, nessa luta eu estou com você. Minha caneta é uma bomba de tinta que incomoda. Fujo da moda. Minha caneta é uma bomba de tinta que incomoda. Não vou mais ter senhor, não dá, eu não vou ser feitor. Camarada, eu não vou ter senhor, não dá, eu não vou ser feitor. Camarada, cê viu o preço da gasolina? Estão tomando ivermectinos e anomami, passando fome. Quem educa o filho é o telefone. Esse rastro é chato, parece espato. Esse rastro é chato, muito abstrato. E o feijão no prato? Feijão no prato que não tá tendo, estamos morrendo. Desnutrição, poluição, desolação, tanta ambição. Doença de gente, alienação, corrupção. De arma na mão, bancando o bonzão. Bancando o bonzão. Minha caneta é uma bomba de tinta que incomoda. Fujo da moda. Minha caneta é uma bomba de tinta que incomoda.
fugiu da moda. Meus amigos. Essa é pesada mesmo. Essa acho que é a mais. Aí é a hora que começa. É a hora que começa o rap. É a hora que chega o rap, chegou. Meu irmão, vou te falar, porque assim, bicho, pra gente que é do rap, mano, ainda mais pegando ali mais próximo da raiz da árvore, né? Do rap brasileiro, o peso da caneta, né? Uma das coisas, né? Dos nossos assuntos, né? Do nosso, digamos assim, secretismo musical do hip hop. A caneta tem um símbolo muito grande, a palavra, esse termo, né? E aí, meu irmão, o que acontece? Você chegou e falou assim, truco, né, irmão? Aí o cara foi meio pau, aí tu falou 12. Então, beleza, meu, quero ver se tu garante esse 12 aí. Pô, meu, foi um 12 na cabeça, né? Pô, tá ligado? Tipo, porque representou a caneta, cara. Representou literalmente, né? E assim, cara, eu acho muito legal como você domina a parada do refrão, né? Que eu sempre falo, né? Que o refrão é a parte, assim... Claro que isso tem uma historicidade da indústria da música, mas não é só da indústria da música, né? Eu tento também explicar que existem cânticos antigos também que tem muita pegada ali do refrão, mas é porque a indústria da música entendeu isso como um artifício para poder ter mais possibilidade de chamar o efeito que chamamos de hit, né? Tem músicas que não tem refrão, é uma exceção, né? Mas, no geral, ajuda a organizar o ouvinte. A galera descobriu isso, né? E eu compactuo com essa técnica, eu acho legal, eu acho que o refrão, ele ajuda tanto quem compõe o beat, que inclusive os beatmakers têm que fazer o beat nessa lógica também, pensando na intro, pensando nas estrofes, pensando no refrão e tal. Mas eu acho muito louca a habilidade que você tem de fazer refrão, cara. Nossa, eu acho que isso é essencial, tá ligado? Para todos os estilos musicais, mas dentro do rap a galera tem uma dificuldade muito grande de pensar no refrão. A galera metralha pra caramba, mas tem dificuldade de fazer refrão. E é isso, cara. Minha caneta bomba de tinta que incomoda, é isso, cara. E super bem cantado, tá ligado? E assim, mano, vou falar pra tu, o Safari Joe também fez uns beats, mano, que se não for alguém profissional, passa vergonha, mano. Se o cara chegar, sabe como é? Lé com cré, chulé, tiver que dizer não dá, não dá. Vai olhar assim, aí, meu irmão, passei quando eu ouvi essa música, eu tive uma visão daquele cara fugindo, saca? Daquele show do mato, o cara, sabe, aquela coisa assim, eu tive essa, não sei. Esse sentimento, né, meio Django, né? Escapando coisa, ali, né? O cara escapando e tal. Cara escapando, pode saca, crer. velho. Pode crer. Cara, eu tive, eu sozinho, né, no meu lugar, no meu rosto. E aí tem aquela percussão, tem aquela coisa mais, né? E a letra é muito pesada. A letra vem até, acho maravilhoso. Aí, refrão bem, falando sobre o seu refrão, isso é maravilhoso. Nossa, cara, que isso. E eu tinha que vir somando com esse peso da ideia de deixar voltar isso aí. Mas essa música é muito forte, eu acho. Ela é muito forte e eu amei o synth bass, né? Em inglês a gente chama de synth bass que você usou. Deu atenção. Sabe? E a parte percussiva, nossa, cara, que percussão forte. Mano, mas eu tô impressionado com, assim, eu acho que um produtor, um beatmaker, quando você vê que ele é profissional, quando ele pegou a manha, é quando domina essa parada da síntese, cara. E não tem sample não, viu? Pois é, cara. Tu arranjou tudinho e arranjou de um jeito, assim, muito preciso. Pouca coisa que já impacta, né, mano? E aí, quando o beat é bem feito assim, o rap tem que mandar ver. O Rastafazi mandou muito, tipo assim. Tem uma coisa que eu gostei muito, Rasta, que você falou, né? Que é engraçado, casou até com o que a gente conversou anteriormente. Do mimimi, que isso é desnecessário, falar essas coisas. E tu falou, pô, pode crer, o Rastafazi é chato. E a comida é chata. Eu acho assim que o hip hop é sobre pensar e dançar. Eu acho que a gente também tem que dançar, que a gente tem que espairecer, que a gente tem que ouvir um Tim Maia, que a gente tem que amar, a gente tem que transcender.
Mas o hip hop, para mim, não tem como uma asa soltar da outra. Tem que ter a dança, mas também tem que ter a caneta, mano. Tem que ter a bomba, né? E assim, esse tipo de música educa essa consciência, atrai essas pessoas, né? Eu mesmo, pô, sou um cara experiente, escuto rap de tudo que é jeito, né? Todos os dias. E eu te escuto há muito tempo, então eu me emociono aqui, tô ouvindo aqui tempo real. É uma música que eu vou colocar no meu story. Eu vou chegar, meu irmão, olha isso aqui, ó. Caraca, chega a dar aquela energia, mano, pra continuar lutando, sabe? Em relação ao refrão, né, que você falou, você sabe que você é uma referência para mim, né? Como o Safari falou, você é uma referência para mim nessa questão da musicalidade, do flow, de fazer refrão e tal. E assim, quando eu tô primeiro que eu tenho uma caminhada que eu não me formei ouvindo um único tipo de música, né? Eu sou de um lugar em Salvador em que a gente ouvia todos os tipos de música. Era reggae, era samba reggae, ijexá, era música de terreiro, candomblé, umbanda, misturado com música gospel, com pagode baiano. Então é uma efervescência de sons muito brutal. Então já tem essa questão, né? Vindo gospel, que também preza muito por refrão, né? Aqueles refrão que gruda, que pega, que é o momento onde você vai se emocionar ali na sua intimidade, com sua espiritualidade, etc. E aí, quando eu comecei nessa trajetória do rap mesmo cantando, que eu comecei a estudar e tal, e fui parar lá no Minuto de Rap, eu sempre ouvi a sua crítica dizendo o seguinte: o rap tem que ter um refrão, e o refrão tem que ser simples, que consiga conquistar a galera, tem que ter uma musicalidade, né? Então eu sempre me esforcei muito, que também já não era uma coisa assim, eu me esforço, né? Mas não é uma coisa que estava totalmente fora do meu alcance, porque eu sempre gostei de brincar com algumas palavras. Tem um amigo meu, um cara muito querido, né? Músico, profissional, Marcos Marinho, e aí ele fala para mim sempre assim, ele diz assim: rapaz, como é que você conseguiu colocar melodia nessa palavra, véio? É uma palavra que remete à tragédia, é uma palavra totalmente que não tem condições, você mete uma melodia que a gente fica assim, deixou leve uma parada aqui, apesar de porque é o que a gente vem fazendo desde sempre, né, Afro, na história dos pretos e dos indígenas nesse contexto de colonização e imperialismo é você transformar a dor em uma coisa leve que faça a gente dançar. Isso é o hip hop. É dançar pensando, né? Refletir. Cara, pô, eu sou muito grato, né, mano, de dar essa influência. E mais que isso, cara, porque eu sou um mestre, né? Me chamam de mestre hoje. Mas eu sou um mestre que sempre estou testificando a minha maestria. Então, primeiro eu testo muito comigo, primeiro eu confio muito nas coisas que eu já ouvi e já vi, e acho massa quando as próprias pessoas que apostam no que eu estou falando veem o resultado por si só. Para mim é o melhor certificado que tem. Pô, realmente, você falou aquela parada, apliquei, melhorou a minha música, porque tudo que eu digo, tudo que eu busco ensinar, tudo que eu busco passar, como alguém que se propõe a ensinar rap tecnicamente, é porque eu quero ver a minha cena evoluir musicalmente, porque para mim a evolução musical, além de ser uma alegria, um presente, termos músicas bem feitas, é simplesmente dar continuidade, continuar irrigando, continuar nutrindo esse poder que o hip hop nos deu de dar vitória para aqueles que foram designados a ser derrotados. Então, tipo assim, o aumento de nível profissional eu vejo como um aumento de vitória para mais de nós, para outros Afro-Ragas, para outros Safari Joe, para outro Rastabás, porque não tem coisa, mano, que impacte mais que um músico que chega e mostra uma competência, uma habilidade que isso conquista qualquer um, cara. Você vê quem é que tá falando sério ou não. E a gente tá no Brasil, eu acho muito louco você ver como é a colonização americanismo das coisas. Os moleques querem fazer playback, cantar mais ou menos, né? Aí você vai no boteco da esquina, tem um mano do sertanejo lá com violão cantando, mandando pra caralho. Aí você vai em outra esquina, tem um mano lá do Arrocha, tecladinho lá, ó, cantando pra caramba. Eu falo, irmão, nós estamos no Brasil, olha os tipos de música que nós temos. Quer dizer que a evolução é não cantar a própria música, não emocionar, robotizar, sabe? Não dá, cara. Inclusive a gente vai chegar nessa piração que as empresas vão aí colocar IA para todo mundo resolver a vida num botão, resolver, né? Eu acho que a demanda por música orgânica vai aumentar, cara. Vai virar uma facção. Tudo vai virar facção. Agora tem demanda por artistas
que ilustram de verdade. Agora nós vamos ter a demanda de música que faz a parada, mostra o que tu sabe fazer. Você viu como é poderoso você conseguir construir um refrão e o impacto que ela tem. Por exemplo, pô, eu tô aqui ouvindo aqui o EP, né, que vocês fizeram, né? Tô ouvindo aqui em tempo real. Pô, quando eu vi o refrão, arrepiei, maluco. Saca? Eu arrepiei na parada, tá ligado? Eu falei, pô, mano, realmente isso tem poder. Então, fico feliz de você dizer, porque você tá aqui relatando para nossa audiência como que o refrão tem poder, né? Vamos para a próxima. Agora nós vamos ouvir que é proibido sorrir, não é isso? É isso mesmo. Meu Deus. Mano. Essa é pesada. Nossa Senhora. Vamos lá, é proibido sorrir, a democracia é o caos aí do Rastafari. Vamos nessa. É proibido sorrir, cê tá com inveja de quê? Não vou embora daqui, nem vou te obedecer. Não adianta vir pra cima no pique, capitão. Não adianta ameaças com chicote na mão. Cê tá de onda, meu mano, estamos no mesmo barco. Não vou atentar contra a tua vida por causa de trocados. Não quero vida de branco, não vou assaltar um banco. Eu tô vestido de branco, estou limpando seu pranto. Quero igualdade pra nós, desigualdade é atroz. O desemprego e o genocídio está imperando entre nós. Querem calar minha voz, eu digo que a rua é nós. Já não estamos a sós, a minha mente é periférica, sou um porta-voz. Já disse que não sou poeta e muito menos herói. Eu sou apenas um rebelde que ainda se dói com a desgraça alheia que viraliza entre nós, com tratamento desumano que estão dando pra nós. Estou cantarolando rimas lá de dentro do peito e vejo a luta das mulheres tá exigindo respeito. E na escola, tá ligado, a violência é quem manda. Vejam como temos tratado as nossas crianças. São 12 crianças tão violentadas, sociedade escrota, cultura enlatada, falso moralismo, parece piada. O aborto é proibido, mas torturam e matam. Torturam e matam, torturam e matam. O aborto é proibido, mas torturam e matam. Torturam e matam, torturam e matam. O aborto é proibido, mas torturam e matam. Torturam e matam, torturam e matam. O aborto é proibido, mas torturam e matam. Torturam e matam, torturam e matam. O aborto é proibido, mas torturam e matam. Torturam e matam, torturam e matam. O aborto é proibido, mas torturam e matam. Torturam e matam, torturam e matam. O aborto é proibido, mas torturam e matam. Tô vendo os pretos ricos igual porco na lama. Eu tô vendo uns boy mimado querendo ter fama. Autorama, autotrama, eu tenho autocontrole. Tô dirigindo esse filme, eu tô do alto da torre, né, Babel? Isso aqui é uma Babilônia. Exploração, opressão, desespero e insônia. Eu tô na linha de frente, eu tô quebrando as correntes. Mas a pista não é brinquedo pra quem quer ter fama. Minotauro de Borges, lidando com a diferença. A torre de Babel já não será sentença. Inteligência temos, vamos comunicar. Tô só pelas beiradas, foda-se o popstar. Quero é comida pro povo, eu quero é paz, quero é gozo, eu quero a felicidade. Fugir desse jogo, vou de ponteira, mano, sem me emocionar. Vou me equilibrando, curtindo a brisa do mar. Que legal, se a gente vencer essa guerra, vai ter mudança de atitude nessa atmosfera. Porque aqui nessa bagaça só tem desgraça. O aborto é proibido, mas torturam e matam. Torturam e matam, torturam e matam. O aborto é proibido, mas torturam e matam. Torturam e matam, torturam e matam. O aborto é proibido, mas torturam e matam. Torturam
Cara, achei muito foda e eu acabei de ter um estalo aqui de caramba, não faria sentido esse ser um pagodão baiano, realmente. Tinha que ter. Só que é o pagodão do caos, né, mano? Pagodão do protesto, né? E eu acho legal, porque subverte, né? Que a gente sempre ouve e essa pegada num contexto de mais uma questão mais divertida, né? Numa letra mais despretensiosa. E, pô, tu foi na veia das ideias ali, né, mano? Tipo, proibido sorrir. E uma das coisas que mais me incomoda quando fala desse assunto do aborto é são a favor da vida, né? Mas, entre aspas, a favor até quando nasce, né? Porque depois não tem estrutura, não tem, vive num contexto de miséria, e aí vai recorrer ao caminho mais fácil. Depois o sistema vai lá e elimina, né, o próprio monstro que ele criou, né? Então, às vezes eu sempre me pergunto quando fica bombando que no Brasil todo ano tem esse pico da discussão do assunto do aborto, né? E aí eu fico sempre me perguntando, né? Eu falei, de que vida essas pessoas estão falando? O que é vida para essas pessoas? Só nasceu, aí pronto, aí você nasceu, meu irmão, agora se vira aí no mundão, entendeu? É muito louco, é muito restrito, né? Essa ideia de ser a favor da vida, né? Eu entendo que ser a favor da vida deveria envolver o ciclo inteiro, né? Você ser uma criança, aí você ser um adolescente, aí você ser um adulto, aí você ser um idoso, né? Deveria estarmos falando da vida inteira, né? Então, acho muito bobo quando acontecem essas discussões. E aí, cara, eu fiquei muito triste ouvindo esse som, mas é uma tristeza importante, né? Não é a tristeza, nossa, que down, assim, né? Porque é muito ruim mesmo, cara. O que me entristece mais é a hipocrisia, sabe? Tipo, é proibido aborto, é proibido não sei o quê, ou então, tipo, os direitos humanos, a Constituição, mas aí você vai ver na realidade, de fato, né? A democracia é o caos. Né? Fala aí, Rastabar. Exatamente. E assim, o interessante é do que você estava falando, né? Quando eu construí essa música, eu não era nem a ideia de dizer assim, eu sou a favor do aborto e ponto final e tá acabado, é isso que eu quero dizer. Não entendi isso. Porque, não, é isso que eu tô falando, dialogando justamente com o que você está falando, que é nessa direção mesmo, né? A crítica não é especificamente ao aborto, a crítica é a hipocrisia da sociedade que diz, você não pode fazer isso com o seu próprio corpo, mas a partir do momento que, primeiro, quantas mulheres são abandonadas pelos genitores, né? Quantas são abandonadas? Então, isso aí a gente poderia considerar, já desde o início, um aborto masculino. Mas por que a gente não fala em aborto masculino? Só fala em aborto feminino. Não, mas porque tem uma vida, o homem abandona, a mulher, se ela fizer o aborto, ela mata. Sim, mas e quantas crianças têm sido, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, têm sido assassinado pelo Estado, pela estrutura do Estado, por a gente mesmo, muitas vezes por guerras ideológicas, por religiosidade, né? Porque a gente está falando de um contexto que não é só o Brasil, a gente está falando do mundo. Quantas guerras religiosas tem? Quantas pessoas estão morrendo por isso? Quantas crianças estão impedidas de estudar? Quantas meninas estão impedidas de estudar por todo esse contexto? Então, quando eu construí essa música, eu construí ela pensando no conceito do Minotauro, né? No Minotauro de Borges, que é essa besta fera que é compulsiva, né? Que sai destruindo tudo, mas que ao mesmo tempo é um estalo para a gente ter que lidar com a diversidade, com a diferença, e para que a gente pense nessas alternativas. Você está dizendo que isso aqui é errado, mas e as outras coisas que estão girando ao redor disso? Eu vou dar só um exemplo, parece uma coisa boba, né? Eu fui muito tempo da igreja, né? Quando eu estava na igreja, eu levava a coisa a sério, então eu lia muito a Bíblia e tal. E aí tem uma discussão, né, que as pessoas pegam para dizer várias coisas hoje como tem que ser o comportamento humano. E aí eu digo assim, você está dizendo que o comportamento tem que ser esse e tal, né, que a Bíblia está dizendo que tem que ser assim, mas, por exemplo, na Bíblia está dizendo lá que a mulher ela não pode usar vestes masculinas. Se ela for pega com vestes masculinas, tem que ser apedrejada em praça pública. Se a criança, se o filho, ele for desobediente aos pais, tem que ser apedrejado em praça pública. Quem que vai fazer isso? Então, assim,
sobre esse contexto que a gente está falando. Como é que eu vou pegar uma coisa isolada e vou dizer isso é errado? Mas o tanto de outros erros que acontecem, inclusive como consequência desse, que a gente diz, não, esse aqui é aturável. Aturável em que medida? Em que medida que é aturável a gente ter adolescentes, crianças e adolescentes sendo brutalmente assassinadas, sem a constituição nem de uma consciência, primeiro, né, para poder saber exatamente o que está fazendo, como está se portando, etc. Antes de alcançar a consciência, elas já são assassinadas. Como é que a gente acha que isso é normal? Como muita gente diz que tem que ser assim mesmo, que tem que diminuir a idade penal e que tem que ter pena de morte no Brasil e tal. A gente concorda com tudo isso que está acontecendo. E se uma mulher diz, olha, eu não quero ter essa criança porque foi fruto de um abuso, ou foi fruto de um momento indesejado, e eu não estou afim de ter nesse momento, porque eu acho que vai ser ruim para mim, vou abortar. Aí agora não pode. Não, aí não. Aí você está destruindo a família, aí você está destruindo uma vida, aí você está sendo homicida, genocida. Essa hipocrisia que essa música ataca. É exatamente o que você vinha falando, né? É essa hipocrisia que a música ataca. E eu sei que é uma música triste, eu mesmo acho, eu também acho. Eu construí ela com o Safari, né? Eu enchi o saco do Safari nessa para que ele desse essa roupagem, uma coisa que eu gosto, Baiana System, né? Aquela influência do Baiana System, que faz letras que são politizadas, mas que são também em voltas do pagode, né? Em volta desse pagode baiano e tal, para poder dar uma leveza àquelas palavras que eu ia falar, que eu sei que ia ser dureza. E aí, Safari, como é que foi essa construção aí do beat? Quando eu li, eu falei, caramba, pesado isso aí, né? E aí ele falou justamente isso, né, cara? Uma swingueira, né? Uma letra tão pesada, né? Essa tem um samplezinho da swingueira, né? Juntamente ao trio. E na verdade, foi a primeira música do projeto que a gente começou, né? A ideia veio com ela, né? E no decorrer da construção, você vai realmente se colocando na posição, né, do que é a letra, né? Você vai vendo como uma coisa tão... tudo isso que vocês falaram, como uma coisa hipócrita, né? E ainda bem que tem essa swingueira para diminuir esse impacto, porque a letra impacta. Na verdade, eu sempre falei pro Racho, falei, cara, esse é Perseu pesado, e traz uma consciência que nem todo mundo tá preparado para colocar na condição de vamos atualizar isso na minha mente para que, né, você tomar partido, né? O EP ele é muito forte, e, poxa, essa foi a mais fácil, foi, Racho, acho que essa foi a mais fácil, o vídeo mais fácil, sim. Acho que ele me mandou no outro dia, já estava pronto, tá aí. Entendi. E foi a mesma coisa, mandou a letra, esse aí ele mandou algum elemento ou tu teve que fazer tudo do zero? Não, eu fiz tudo. Entendi. Foi a swingueira que eu peguei um samplezinho, né? Sim. Eu criar aqui uma banda de swingueira fica difícil. Não, com certeza. Ficou muito bem colocado. E é isso, cara. O que eu senti de triste é a hipocrisia. E hoje em dia, no momento que estou agora, né, na minha consciência, eu acho que a hipocrisia, ela dói mais até do que a própria violência em si, né? As violências causadas nesse contexto, porque é essas hipocrisias que facilitam a entrada desses tipos de violência, entendeu? Porque é você tornar as coisas muito rasas, entendeu? Uma coisa, um discurso, mas você ignora todo um contexto, ignora todas as outras coisas. É como se a hipocrisia ela fizesse um recorte do todo para dar uma resposta fácil, sabe, assim, para tua consciência ficar com um gelol. É isso por causa disso. Não, mas irmão, mas não é tão simples assim, entendeu? E além disso, né? Porque assim, essa música também não dialoga só com a questão do aborto. Não. Tem uma parada que foi o seguinte: eu fui fazer o doutorado em Maceió e voltei para a Conquista, e aí cheguei desempregado, né? Aí fiquei um tempo desempregado, aí surgiu um trampo, uma seleção para fazer, para ser professor de capoeira numa escola de educação infantil da prefeitura. E eu falei, poxa, é pouco, tal, né? Salário pouco, não sei o que, muito trabalho, mas eu vou adquirir essa experiência, porque eu queria ter experiência de trabalhar com crianças, né? Na escola, porque a minha formação, eu trabalho com adolescentes para cima, não tinha trabalhado com crianças ainda. E aí eu fui ter essa experiência, eu gosto muito de crianças, então eu fui ter essa experiência de trabalhar com crianças. Rapaz, é um universo totalmente inusitado, diferente,
do que eu estava esperando, mas muito prazeroso, né? Muito gostoso de trabalhar. Só que assim, eu fui percebendo ao longo do tempo que a gente precisava ser violento com as crianças. Aí eu dizia, eu chegar em casa e dizer, meu Deus, velho, como é que pode? O cara tem que chegar na sala e ficar gritando às crianças, ei, não sei o quê, vem cá, e pega e bota e tal. E aí eu fui começando a pensar nisso, né? Como a sociedade, como a hipocrisia, ela está em todas as áreas dessa sociedade capitalista. Porque é exatamente isso, a gente entra para educar as crianças, aí chega lá, a gente descobre que não é para educar. O que você vai fazer lá é adestrar. Você vai adestrar as crianças. E para adestrar, não tem técnica melhor do que a violência. A técnica de adestramento é a violência. A técnica da educação é o amor. É você chegar e mostrando com a experiência e fazendo aquilo ficar significativo para a pessoa que está aprendendo. A técnica do adestramento é você ser violento, podar todos os sentimentos que aquela pessoa tem para que ela se enquadre naquele papel que você quer. E isso a escola faz de uma forma, com uma maestria muito grande. Isso já foi camuflado há muito tempo, mas hoje em dia está escancarado. O nível de violência a que as crianças são submetidas na escola é muito grande, é muito brutal. E, além de tudo, ainda tem que ser somada a um outro tipo de violência, que é o abandono dos pais, mesmo quando os pais estão em casa com a criança. Né? As crianças, a maioria, eu sei que assim a vida é acelerada, é difícil, é muito corre, a gente tem que trabalhar, é fazer Uber, é fazer bico, é aqui, ali, correria, né? Tem o tempo todo, mas não dá para a gente aceitar que as nossas crianças sejam educadas com TikTok, né? Com o celular ali, só jogo, brincadeira e sexualização, porque no TikTok só tem sexualização, né? A grande maioria das coisas, claro que tem conteúdos sérios, mas a grande maioria das coisas que viralizam é sexualização, é dancinha sexual, é a menina mostrando a bunda, botando a bunda para a câmera e dançando, e rebolando, e etc. E a música incentivando aquilo. Então é isso que tem educado as nossas crianças. Né? Então, assim, que tipo de sociedade é essa que a gente está vivendo, que a gente condena uma mulher quando ela toma uma decisão em relação ao corpo dela, mas todo o resto, depois que a criança nasce, é violência, 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 e assim até o final da vida. Engraçado, castrando a melhor fase da vida, né? Que você está tirando a infância da criança, cara. Sexualizando aqui normalmente. Eu sou pai, não, olha, eu tenho uma filha. A minha filha, não sei o quê, olha, namora. Não, criança não namora. Criança não ouve, não é o momento. Então, isso é muito importante. E esse machismo que impera na cultura da gente, né? É importante frisar e lembrar que temos mulheres, tem que tirar isso, né? Esse machismo que até hoje impera. Lógico, às vezes a gente tem um pensamento machista, mas temos que ter o discernimento de desconstruir aquilo na hora, ao ponto de expor. É uma luta, né, mano? Todos nós temos que nos educar, entendeu? E entender que a gente também é fruto dessa violência e que, por isso que eu acho que a cultura do cancelamento ela é muito idiota, porque ela individualiza as questões. Claro, cada um pague pelo que cometeu, isso independente do tempo que você vive, né? Cada um pague pelo que fez, né? Mas no sentido moral, você é um machista, que eu falei, não é simplesmente eu sou um machista, tem um contexto aqui e eu preciso me vigiar para poder melhorar minhas atitudes, mas não só eu, né? Nós, quanto sociedade, precisamos compreender, caminhar para melhorar, né, nossas ações e entender que as coisas são mais profundas. Mas é isso, é como o Raçabás falou, né? Não podemos esquecer que todos nós somos um processo de violência e para as crianças de hoje é mais difícil porque tem opção de muito entretenimento, aí o povo dá o celular para a criança, tem gente que deixa o filho ter rede social, meu filho não vai ter rede social, o máximo que eu conseguir, só se ele sair de casa, mas eu quero que ele tenha só com 18 anos, entendeu? E aí é isso, né? Porque até 18 anos, né, Rafa, vai ser muito difícil, até porque ele vive a vivência dele, ao redor dele, isso é latente. É difícil. Mas, assim, que você consiga dar a possibilidade dele viver o que você viveu, a rua, as brincadeiras, fazer uma música, eu acho que isso é importante. Eu sempre busco quebrar a tela com meu moleque, levo ele no parque, toda semana saindo com ele para fazer alguma coisa, porque senão
os meninos viram o zumbi da tela. Vamos lá, vamos ouvir aqui agora a próxima. Soteiro feat. Nego John, é isso? Sotero. Que é como se fala do Soteropolitano. Soteropolitano. Feat. Nego John, vamos nessa. Ontem eu fui na minha quebrada rever meus parceiros. Na caminhada tem corpos pretos jogados no chão. Em Salsite a cultura preta exala seu cheiro. É o dendê do acarajé com sabor de camarão. Na periferia a vida é batalha contra a morte. Sonhos que são desfeitos, tamo apelando pra sorte. A fé não é o bastante, arma eu não tenho porte. Na rua, na esquina, insegurança do forte. Eu tenho autocontrole, eu não controlo essa mina. Sou mais um preto no mundo fugindo desse grilhão. Quilombola suspeito, desespero dos de cima. Pânico do político, terror do patrão. Pro rico eu sou terrorista, eu falo contra a família. Pois sei que a monogamia pra mulher é prisão. Estão tentando controlar os corpos pretos, mas niga, cê tá ligado. Não começa a pilha, mas não. Tô no sapatinho, tô de quebradinha, macetando o APC do mundo cristão. Tô no sapatinho, tô de quebradinha. O mundo tá embaçado, eu tô dando a visão. Tô no sapatinho, tô de quebradinha, macetando o APC do mundo cristão. Tô no sapatinho, tô de quebradinha. Pode me chamar de rasta preto em movimento. Sou capoeira na São Bento, os boy ficar de cara. Bora Bahia, minha porra, chega de sofrimento. Minha autoestima lá em cima, essa mandinga é rara. Eu estudei, virei doutor, tô vendo seu racismo. Rola Davi no BBB, a branquitude é prisão. É mais um preto no corre, correndo perigo. Tão com o joelho no pescoço de mais um negão. Racismo religioso é controle da alma, alienando as crianças com religião. Pintando prisões como sala de aula. Querem nossa mão de obra pra sugar da nação. Democracia é para brancos e bem-sucedidos. É o ideal do piniquim dessa civilização. Cê mora no Brasil, é preto, cê tá fudido. Vai ser alegoria pra alegrar a multidão. Tô no sapatinho, tô de quebradinha, macetando o APC do mundo cristão. Tô no sapatinho, tô de quebradinha. O mundo tá embaçado, eu tô dando a visão. Tô no sapatinho, tô de quebradinha, macetando o APC do mundo cristão. Tô no sapatinho, tô de quebradinha. O mundo tá embaçado, eu tô dando a visão. Pode crer. Então, o EP, ele é encerrado por essa música, né? Sotero, não é isso? É, exatamente. O Nego John, eu pensei que essa pessoa cantou. O Nego John fez o quê? Uma parte instrumental? Fez Batuquezão, né? Batuquezão, né? Eu imaginei que tinha que ser algo assim. Um batuque maravilhoso, muito bem inserido. E, cara, é engraçado que tem um padzinho que o Safari Joe usou, que me lembrou a música I Against That do Mos Def. Não é a mesma, não é a mesma, mesmo timbre, não da é mesma escala, não é o mesmo tipo, mas eu digo a continuidade. Referências. É massa a continuidade que você fez, né? E o Nego John, batucão fortíssimo, praticamente fez o flow junto com o Rastabazo, o batucão, né? E achei legal, né? Essa parada assim, tô de quebradinha, bem legal. E aí, cara, eu queria que você explicasse, né? Porque essa, a de todas que a gente ouviu, é a que eu acho que o texto junto com o título não foi algo que eu consegui identificar tão fácil, né? Assim, explica pra gente aí qual é a visão da Sotero. Então, primeiro, assim, falar do lugar de onde eu vim, né? Hoje eu tô morando em outro lugar, tô morando em Conquista, e aí eu fui falar um pouco em Salvador, desse lugar que eu vim, que é um lugar que, como você estava falando anteriormente, né? 80% de pretos na cidade de Salvador, e é onde a violência policial mais impera, é onde o racismo é mais cruel na Bahia,
é justamente nesse lugar também, né? Sobretudo agora que a gente está tendo uma guerra de facções. Além da violência policial, a gente tem que viver também com a guerra de facções, né? Então, eu trago isso para demonstrar esse caos da democracia, né? Que é disso que eu estou falando, do caos, da violência policial, da violência das facções, da violência dos milicianos, das mortes, né? Dos assassinatos. Por isso que eu digo, ontem eu fui na minha quebrada rever meus parceiros e na caminhada tinha corpos pretos jogados no chão. E tem uma outra parte da música, né, que é dialogando com isso, que eu falo exatamente: democracia é para brancos e bem-sucedidos, porque se você for branco e periférico, você também vai sofrer o mesmo que sofre, o mesmo, algo similar ao que sofre os pretos, os indígenas, as mulheres, as pessoas do movimento LGBT, né, todo esse sofrimento. Se a pessoa é branca da periferia, ela vai sofrer também. Então, a democracia é para brancos e bem-sucedidos. E aí, por fim, eu faço um diálogo nessa música, que para mim era o diálogo mais caro que tem nesse EP, que é falar sobre a família, né? Porque a gente tem uma questão muito politizada em torno da família, né? Que não vem de agora. E eu tenho uma tradição afro, que é uma tradição, eu acho que já falei até com o Safari sobre isso, que é uma tradição marxista. Né? Então, eu tenho uma tradição acadêmica, eu sou historiador, eu sou doutor em serviço social, né? Então, toda a minha trajetória de estudo acadêmico, eu tenho essa perspectiva marxista. Então, é uma perspectiva que a gente observa o social muito, muito de perto, e tem algumas questões que são caras. Uma das questões que são caras é a família, porque quando a gente vai falar da família, as pessoas já pensam que a gente está tentando destruir a família, que a gente não quer a família. Né? Quando você faz uma crítica à família monogâmica, a pessoa já leva logo para esse lado. Então está querendo o quê? Sem família, não tem família, é o caos, todo mundo pega todo mundo, e etc. É isso aí. E não é sobre isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que existem várias estruturas sociais que foram construídas ao longo da história da humanidade, né? Sobretudo a partir de quando foi construída a primeira propriedade privada. E, a partir disso, o que a gente tem é uma família que é monogâmica, que destruiu as estruturas de famílias coletivas que se tinha antes e que aprisionou a mulher. Essa é a grande questão. Aí eu estava até dialogando com um amigo, e ele falando da questão da luta do movimento LGBT pelo casamento, pela legalização do casamento homoafetivo, né? E aí eu dialogando com esse meu amigo, eu dizia para ele, eu falava: vocês estão cometendo também um erro, porque a luta não deveria ser pelo reconhecimento do casamento, porque o casamento é uma estrutura que destrói as famílias. Nesse formato que a gente conhece, que é a família monogâmica, destrói porque ela serve para reproduzir a propriedade privada de todos os ângulos, tanto da família mais rica quanto mais pobre. Por exemplo, da mais pobre. Suponhamos que tem uma família, aquela que é chamada de típica, né? Família típica. Um homem, uma mulher e, sei lá, 2 filhos, que é a média normal. Você tem essa família, quem vai trabalhar é o cara vai trabalhar fora da casa. Se a mulher tiver muita força de vontade, muita garra, ela vai conseguir também trabalhar fora de casa, mas ela vai ficar com toda a carga, porque ela vai ter que trabalhar fora de casa, e a grande maioria dos homens não ajuda em nada, não apoia em nada, não faz nada dentro de casa quando chega, né? Como se o trabalho dele fosse o único importante. E a gente tem, inclusive, famílias em que a mulher ganha mais do que o homem. E, no entanto, ela tem que assumir a barra com as crianças, se preocupar com a escola das crianças, se preocupar com a roupa do marido, se preocupar com a comida do marido, se preocupar com a casa, com a arrumação da casa, com a limpeza, com a assiduidade, etc. Então, exatamente, toda essa carga e isso tudo é representado pela família monogâmica. Então, quando eu estou falando da família monogâmica, eu não estou dizendo que a gente tem que ser porra louca e todo mundo tem que viver a vida sexual de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Mas é de você entender que, assim como o capitalismo é uma estrutura que nos aprisiona, a gente está dentro dele vivendo, a família também é uma estrutura que aprisiona, que reproduz uma série de desigualdades, que reproduz uma série de alienações, e que a gente também tem que tomar cuidado com ela, que é a família, junto com o Estado, junto com as igrejas, junto com a estrutura econômica, são estruturas que estão prontas para nos aprisionar, para nos desequilibrar, para nos colocar numa situação de desigualdade o tempo todo e de opressão. É para isso que serve. Então, é essa crítica que eu estou fazendo. Não é dizendo que vamos sair por aí agora, todo mundo pegando o homem de todo mundo pega na mulher de todo mundo. Não é nessa questão. Sim. É dizer, olha, espera aí, essa família que a gente está vivendo é uma família que destrói muito mais do que constrói.
É uma família que tem vários feminicídios, é uma família que tem homens que abandonam, homens que são violentos, que batem na mulher, que batem na criança, que abandonam a criança, famílias que não dialogam dentro de casa. Então tem uma série de coisas que é construída por conta dessa estrutura. É essa estrutura que a gente tem que pensar, repensar, para a gente poder construir uma que seja livre, né? Ué, tanto é que, pô, existe uma luta, né, de várias mulheres que, tipo assim, por exemplo, mulher conseguir trabalhar, a mulher conseguir se separar, né, tudo isso é uma coisa recente. Tem algumas situações que, sei lá, se a mulher tivesse cometido adultério, o cara tinha licença para tirar a vida da mulher, né? Então, a própria realidade fala por si só, né? Essa forma una de viver família, né? Esse único modelo de viver família é algo que a própria história mostrou, né? Não tem muita gente que tem casos dentro de casa que, pô, minha mãe sofreu com meu pai, dentro do meu pai era violento e tal, e não podia se separar porque não tinha uma independência financeira, porque não podia trabalhar. Tem muitas famílias e muitas pessoas que sabem dessa história, né? Uma coisa é você fazer discurso de internet e comentário vazio. Agora, quando tu pega para trocar ideia com as pessoas na real mesmo, então me diz aí, então quer dizer que tu nunca conheceu uma mulher que sofreu na tua família com um relacionamento abusivo, de ter vulnerabilidade econômica, de não poder sair disso, né? Então, quando se questiona a família nesse sentido, eu também entendo isso. E quando essa discussão chegou até a mim, eu nunca entendi de maneira rasa, né? Quando as pessoas falam de família, generalizam. Na verdade, é estender a visão de família para além da heteronormatividade e para além de que só o homem se beneficie de uma estrutura de família. Porque eu também fico meio puto quando a galera fala que é família e muitas vezes não cuidam de suas mulheres, não cuidam de suas crianças, e tem relacionamentos extraconjugais, é o comum, né? Aí o cara pode fazer o terror, pode fazer o que quiser e não ajuda a mulher, porque é o seguinte, se essa galera que desse esse discurso, pelo menos eles fossem grandes homens, talvez a gente teria até dificuldade de bater de frente, né? Pô, os caras falam que é família, e os caras são mesmo, né? Cuida da mulher, a mulher tá bem, o filho tá bem, a casa tá boa, mas não é isso que acontece muitas vezes, né? Muitas vezes os homens agem como moleques, agem como se fosse um escravocrata mesmo. A mulher me serve, eu tô em cima dessa família, eu tô em cima do meu filho, eu tô em cima da minha mulher, dane-se como é que tá todo mundo, tem que me servir, acabou. Como se fosse uma relação de servidão, não uma relação de amor, né? De fato. Então, eu entendo o que você está falando. E aí, Safari, como é que foi para tu lidar com esse tamborzão aí do Nego John, meu irmão? Tu tomou um pancadão aí na hora de fazer esse beat, como é que é? Na verdade, era necessário, né? Porque já estava no contexto, né, de todo o trabalho. E aí eu falei, olha, cara, para eu fazer esse tambor aí, né? Aí o Rastro falou, não, mas o meu amigo vai fazer, eu vou te mandar. Vai ficar um pouco mais fácil. Mas é uma música também muito forte, né? Você vê todas as questões que estamos falando aí, e eu acredito que todos nós vivemos isso, né? E eu acho que, para mim, cara, foi um desafio muito prazeroso. Eu agradeço aqui, né, ao Rastabás, né, pela confiança, e eu acredito que a missão foi cumprida. E eu acho esse trabalho dele sensacional, sabe? Eu acho que ela tem que ser visto, tem que ser degustado, né, da melhor forma, né? Seja para dar esse tempero de consciência e, ao mesmo tempo, ter essa visibilidade diante da musicalidade que a gente tá tendo aí agora, né? Sem peso. Então, eu agradeço demais. Feito parte desse trabalho. Maravilha. E eu queria, para a gente partir aqui para a nossa conclusão do processo, vocês querem falar ou deixar alguma curiosidade aí da produção que seria interessante falar para o público, uma coisa assim que vocês acham que ia ser legal? Eu queria falar logo. Queria dizer primeiro assim, que esse EP ele demorou 1 ano para ser feito, né? Apesar da minha ansiedade. Foi 1 ano. Eu tive vários problemas. Primeiro porque, assim, Afro, eu já conversei isso com o Safari, então eu vou falar só para tu. Eu sempre tive uma relação meio que diferente com a questão de grana, entendeu?
Eu não curto muito essa busca incessante por dinheiro, essa loucura que todo mundo tem que pisar uns na cabeça dos outros e tal. E assim, por conta disso, por muito tempo eu me desorganizei em uma série de coisas, né? Não é nem que eu me desorganizei, é que eu resolvi deixar quieto. Eu falei, quieta, não quero mais saber disso, não. Então, assim, quando eu falei, né, que eu era músico independente, aí você até corrigiu corretamente, eu sou músico emergente, né, e não independente, mas era justamente querendo dizer isso, que eu não tenho essa relação em que eu quero a fama, o dinheiro e tal, e mostrar que eu sou isso, aquilo outro. Não é, a intenção não era essa. A intenção desde o início sempre foi passar uma visão, né? Educar pessoas da mesma forma que eu fui educado durante a minha trajetória de vida. Muitas pessoas entraram na minha vida e ajudaram a construir a personalidade que eu tenho hoje, né? Então eu queria também poder fazer isso. E apesar de várias críticas que eu sofri e sofro até hoje, porque muita gente diz para mim, olha, arte e ciência são diferentes, o que você está fazendo com a sua poética, com a sua lírica, é ciência, não é arte, né? Então eu sempre tive problema com isso, mas assim, e aí qual foi o caminho que eu tomei errado, né, para encurtar a conversa? Primeiro, eu não me organizei do ponto de vista de ter uma gravadora, né, de me filiar a uma associação de músicos, de ter uma distribuidora, né? Então, com isso, eu tive vários problemas. E Safari, eu agradeço muito a Safari, e foi importante eu estar com ele. Primeiro, porque assim, é um profissional do caralho, do ponto de vista de construção de beat, de percepção musical, de entender o que a pessoa quer passar com aquela letra, né? Ele é um grande profissional, foi isso que me chamou a atenção na Escola do Flow. Quando eu ouvi os primeiros beats dele, eu falei, olha, um beatmaker que tem uma pegada que eu gosto. Aí eu fui atrás para ver, né? Bora ver aqui como é que a gente faz para ver se dá certo ou não. E segundo, também por essa organização que ele tinha. Então, ele me deu várias dicas, né? Tem que se filiar, vai lá atrás, corre atrás disso aqui, por que seu nome está aqui de uma forma, aqui está em outra, porque, assim, eu ainda estou com problemas. Então, por exemplo, se alguém me procurar no YouTube, primeiro, não vai me encontrar como Rastabais agora, porque eu fiz um canal próprio. Deu certo. Deu certo, tranquilo. Mas se procurar no Spotify, por exemplo, em outras plataformas de streaming, não vão achar Rastabais, vão achar o Elber, que é o meu nome original, né? O Elber Barbosa Silva. Porque a pessoa que fez esse trâmite para mim, ao invés de colocar o meu nome artístico, colocou o nome comum. E aí já me deu essa dor de cabeça. Então, assim, foram vários problemas que eu podia ter evitado, o EP poderia ter saído até mais rápido se eu tivesse me preocupado com isso. Então, o recado que eu tenho a dizer, né, de bastidor e tal, de construção de EP, de álbum musical, é que a gente tem que se preocupar com algumas coisas, porque é independente do dinheiro. Uma coisa que o Afro Raga me falou, na época do Minuto de Rap, quando eu participava, ele falou uma coisa que foi bem interessante para mim, que eu trago para a minha vida. Ele falou assim, olha, a carreira de vocês já está em andamento, então não fique esperando estourar. Então, assim, como é que, se estourar, suponhamos, estoure amanhã, eu vou estar preparado para bancar isso? Então, assim, se eu não ensaio direito e não canto a minha música toda, né, para testar minha respiração, se eu não canto sem o autotune, se eu não penso a parte administrativa e burocrática do processo, de registrar minha música, de pensar no percentual certinho de todo mundo que está participando, de fortalecer todo mundo, de colocar também o beatmaker em evidência, né? Porque muita gente esconde o beatmaker, né? Como se ele não fizesse parte do processo, e a música não é composta só por letra e voz, né? Se não tiver a ambiência, o som, a harmonia, não vai rolar, não vai dar certo, não vai cumprir a função social dela, né? Então, todo esse processo é complicado, difícil, e você e o Safari, eles são pessoas que têm ajudado essa juventude, né? E que estão me ajudando muito nesse processo. Eu estou evoluindo bastante por conta dessas dicas que vocês têm dado, né? Então, isso foi um ponto que eu acho bem interessante nesse processo, porque eu não ligava para nada disso, e aí, cá no meio do processo, eu perceber que precisava ligar, precisava cuidar para que a gente tenha um trabalho de qualidade entregue para os ouvintes, independente, porque se eu quero criar consciência, eu também tenho que entregar para o ouvinte um trabalho de qualidade, não é qualquer coisa, gravado de qualquer jeito, de qualquer forma. Uma outra dica que o Safari, só para finalizar, uma outra dica que o Safari me deu, né, dentro do processo, ele chegou um momento que ele falou para mim assim, Rasta, esse trabalho seu, velho, não pode ser assim de qualquer jeito.
a gente vai ter que procurar aqui um cara que masterize de uma qualidade, alguém que tenha uma qualidade de masterização, porque eu já fiz os beats, eu já fiz a mixagem, mas a gente precisa de uma masterização que seja compatível com aquilo que é o seu trabalho, a essência do seu trabalho. E no primeiro momento eu fiquei assim, depois é que eu fui perceber, né, que é necessário, a gente tem que entregar algo de qualidade para que a gente possa ser escutado, né, para que as ideias cheguem e batam forte, para que eu consiga esse momento, né, que é um momento de muito prazer e honra para mim, de estar aqui e você dizer assim, pô, eu ouvi seu refrão e me arrepiei, né, mas para isso tem que ter o som, tem que estar batendo, senão não adianta. Queria salientar também que a TAC na escola vem nessa trajetória, né, faz parte do Soma, que, poxa, a escola do Flow, minha gente, tá aí para dar essa mentoria, essa questão burocrática, isso é muito mais importante do que fazer o som. Então, quero deixar aí, quem estiver assistindo, o Rastabás sofreu esse dano, olha que é um cara vivido, né? Pô, a Afro-Raga tá aí, eu tô aqui, pode chegar, pode me perguntar, pode pedir esse serviço. Isso é uma coisa, minha gente, importantíssima. Você vê artistas sendo lesados, até hoje em dia, que a tecnologia está tão avançada, as pessoas estão tendo até a autonomia das artes, deles. Então, eu quero deixar esse ponto, essa observação, e dizer que a gente está aqui para dar esse apoio, para dar essa mentoria. Né? Temos esse serviço dentro da Escola do Flow, isso é importantíssimo. Exatamente. E você, o Safari, você quer falar alguma curiosidade aí, passar alguma visão de bastidor sobre essa produção? Como foi para ti? O que você aconselha aí para a galera? O que você queria relatar aí? Aconselho que estudem, eu aconselho que nada é possível, sabe? O pessoal viu aí, eu trouxe o trio para nosso verde e amarelo. Então, eu acho que isso é um esforço de estudo, de horas sem dormir, se abdicar do lazer, sabe? De se respeitar profissionalmente. Então, quem está na música, faça jus a esse tempo, né, que está sendo tomado para sua vida. A música ela é muito difícil. E oportunidade todo mundo tem. Agora, existe uma diferença entre as pessoas que estão preparadas para a oportunidade e as que não estão. Então, o meu conselho é que se preparem para quando a oportunidade bata na sua porta, estejam aptos para se deparar com o leão e ganhar essa batalha. É isso. Sem vídeo, sem vídeo. Da hora. Olha só, manos, eu estou muito orgulhoso do resultado desse EP. Eu adorei, para mim foi uma baita experiência, porque primeiramente tem os elementos base, não gosto de falar exatamente básico, porque às vezes as pessoas falam básico como se fosse uma coisa menor, e eu acho que é um grande erro, porque o básico é a base de tudo. Nós temos aqui a base muito bem feita, muito solidificada de um beatmaker, produtor super dedicado, juntando com a qualidade de um compositor, de um cantor, de um intérprete, de um rapper, que leva a sério claramente o seu trabalho, que confia na própria identidade. É muito importante confiar na própria identidade, no que você é, no que você acredita. A gente consegue sentir claramente o impacto disso no resultado final, da energia da música, da interpretação, quando a pessoa confia em si, né? Lá nos Estados Unidos, a gente vê isso assim, tem muita essa questão assim, da comercialização, da praticação, mas eu vejo, por exemplo, um mano que ele, entre aspas, era da alternativa, mas acabou que hoje ele é meio cult também no mainstream, que é um cara que a galera respeita muito, que é o Tyler, The Creator, né? Que ele leva isso no extremo, assim, de confiar muito na pegada dele, de fazer beats diferentes, coisas diferentes, e eu sinto muito isso, né, nas obras do Rastabás, e acho que a união de vocês deu um up, né, que eu já acompanho o Rasta há um tempo, acho que a união de vocês deu um up, e é o tipo de história que às vezes a gente vê na música internacional industrial. Nossa, a galera encontrou o Rick Rubin, encontrou o Dr. Dre, aí, né, igual o Eminem, né, o Eminem com o Dre é outra fita, né, e aí o Rastabás encontrou o Safari Joe e, caraca, meu irmão, criaram uma fusão, um Megazord maravilhoso,
e você chegou, botou a pilha, não, irmão, tá massa o som, tá massa, mas tem que jogar qualidade e ir pra cima, e realmente não adianta, cara, porque assim, mano, a gente às vezes não busca essa qualidade, ou raça base, não é nem porque a gente não quer, cara, é que a gente tá tão acostumado a ser violentado, precarizado, fudido, que é uma dificuldade pra nós e a gente larga de mão, é igual tu fala, a gente acaba, velho, como é que isso não é pra mim, entendeu? Eu não consigo, tá, mas, cara, quando a gente, é igual eu falo, galera, para achar as pessoas, união não é sobre todos darem as mãos. União é sobre quem entende a visão. É você dar a mão para quem entende a visão. É o seguinte, para você achar diamante e ouro, tem que passar por muita lama. Não deixe que nenhuma pessoa determine a tua caminhada. Se tu não encontrou um irmão, uma irmã de fé, me decepcionei com tal fulano, me decepcionei com tal produtor, não gostei de tal pessoa. Irmão, parabéns, a vida tá te mostrando que não é essa pessoa. Que muita gente fataliza as relações, ó. Então, porque eu achei um monte de ser humano escroto, então não vou fazer, então a música não é para mim, não presta. Não, meu irmão. Aquilo não é a pessoa, ainda não é tu não encontrou quem é o teu. Porque quando a gente conta quem é o nosso, só precisa de um. Olha o que essa duplinha aqui fez. Aí você acha um de fé, aí os dois abrem o caminho do outro. Olha, meu irmão, eu tenho meus recursos, eu tenho minha galera aqui, você tem seus recursos, tem sua galera aí, une as paradas e vira isso, entendeu? Lembrar uma coisa, viu? Esse trabalho foi feito à distância. Eu sou de Recife, ele é da Salvador, da Bahia, né, no caso. Até, desculpa se estiver errado. Eu tô em Vitória da Conquista. Sou de Salvador, mas eu tô em Vitória da Conquista, que é mais distante ainda. Existe uma distância, mas o propósito, pessoal, ele tem que ser legível. Qual é o seu propósito, né? O que é que você quer? O que é que você almeja? Muito legal isso, você falar isso, Safari, porque é muito importante o artista saber o que quer da obra dele. O Raça chegou e falou, irmão, ó, o conceito é esse, né? Eu quero trazer aqui elementos da Bahia, quero que o álbum curte assim. Você chegou, não, agora eu sei o que o artista quer. Sintetizou e mandou ver, entendeu? E, cara, eu achei as produções muito bem feitas, a qualidade muito bem feita, textos importantes, ideias importantes. Não acho que a gente tenha que, assim, como eu falo, né, o hip hop é só pensar em dançar. Não estou falando de outros estilos. Eu só quero falar de diversão, de festa, não sei o quê. Legal, cara. Se você não se insere numa cultura que tem essa visão ou não tem acessibilidade para isso, ok. Mas para quem se diz hip hop, para quem se envolve com a cultura negra, né? Quem é capoeira, quem vive, às vezes a pessoa não é nem, às vezes ela não pensa nem tão fundo nisso, mas ela vive a barbárie, não tem como ignorar, né? Então eu acho que ficou muito bem colocado e é um exemplo também, né? De que não é porque você está falando de coisas densas que não pode ter uma musicalidade interessante. Nós temos aqui mensagens densas, mas o EP é musicalmente muito bom de ouvir, do início ao fim. É um EP que eu não vou pular a faixa, né? Então é muito bem feito, muito bem amarrado, é muito bem interpretado, refrões muito bem feitos, textos muito bons, beats muito objetivos, com muita qualidade. E é isso, cara, entendeu? Então, tipo assim, mano, olha só. Filme. Vai virar filme. Opa! Torço por isso. E tipo assim, mano, olha só como trabalhar por uma qualidade, lutar para fazer a parada bem feita, surte um resultado. E eu, como costumo dizer, uma obra, quando a gente lança uma obra, essa obra ela tem um significado muito poderoso ao longo da nossa vida. Porque quando a gente conclui um álbum, eu tentando fazer uma síntese desse processo, é como se a gente conseguisse dar um certificado para nós mesmos de dizer, cara, eu sou capaz de realizar. Eu tenho esse sentimento com o álbum. Quando você conclui um álbum, você fala, caramba, eu sou capaz de realizar. Apesar de todos os pesares, apesar de tudo ser contra, de tudo ser desfavorável, a gente tem a capacidade de transformar e realizar. Por isso que eu acho tão mágico esse processo da música, porque o que mais tem no mundo, no universo de artistas emergentes, num universo de tanta sabotagem, de tanta carência, mesmo assim a gente supera isso e consegue concluir, sabe? Por isso que eu vejo a música como um processo muito mágico, divino, e eu quero agradecer a vocês, por vocês terem realizado essa obra, e obrigado por ter dado essa moral para a Escola do Flow, para trazer isso aqui, entendeu? Por acreditar no nosso trabalho, acreditar na nossa audiência. Estou muito orgulhoso de vocês
E é isso, Ouzeiros. Esse foi mais o Ouvindo o Seu Rap, né? Ouvindo o Seu Rap Convida com Rastabás, né? A Democracia ao Caos, produção aí de Safari Joe, todos manos atuantes e presentes na nossa comunidade da Escola do Flow. E deixei as considerações finais de vocês aí para a gente se despedir da nossa audiência. Eu queria dizer para você que está nos escutando, nos vendo, se você sente que o mundo está estranho, se você não consegue conviver com ele de forma que você ache tudo normal, então vem se unir com a gente. É como eu falo na letra da música, né? O Cuabó Ajô. Seja bem-vindo à união, que é o que a gente precisa. A gente é um povo movido por fé, por luta e por amor. E se a democracia da elite burguesa é o caos, a nossa democracia, se a gente pode chamar de democracia, é a roda de capoeira. É aquela democracia onde a gente tem verdadeira autonomia. Porque quando você está na roda de capoeira, é você e você, não tem quem lhe manipule. Né? Se você não esquivar, você vai tomar o golpe. Né? Se você não contra-atacar na hora certa, você vai perder a luta. Então, a autonomia é geral. É essa autonomia que a gente precisa ter, e não essa democracia que é simplesmente o caos. Tamo junto. E você, Safari? Eu agradeço imensamente ao Rasta, a Escola do Flow, né, que fez na verdade, fez essa ligação entre a gente. E quero dizer que estou aqui, né? Meu arroba é Safari Joe Beats, né? Vocês podem me encontrar lá na escola, juntamente ao CEO aí do Afro-Raga, né? Vou deixar na descrição aí o contato de vocês. E estamos para somar, pessoal. Lembrando que precisamos, é como o Rastabás acabou de falar, amor e dedicação, a gente vai longe. É isso. Muito obrigado, meus manos. E é isso. A Escola do Flow também, além de ensinar técnica, acima de tudo, a gente busca construir uma comunidade, né, onde os nossos talentos sejam vistos e oportunidades sejam criadas. E sou grato de vocês serem um exemplo disso e ao ponto de conseguir concretizar uma obra que amplifica, né, essa nossa intenção. Muito obrigado, meus manos. Valeu, Fozeiros. Esse foi Ouvindo o Seu Rap Convida com Rastabás, a Democracia ao Caos. Todos os contatos, o link, o disco, tudo aqui vai estar na descrição do vídeo. Valeu, Fozeiros. Até o próximo vídeo. Até mais.